Olá, tudo bem? Hoje nós viemos aqui para gravar uma aula especial sobre um assunto que muitas pessoas nos perguntam, né? Nós temos falado muito sobre relacionamentos e como melhorar os relacionamentos, né? E o nosso propósito aqui, de fato, é olhar para o desenvolvimento, para a permanência desses relacionamentos, mas existem sim, em alguns casos, que a finalização do mesmo é necessária, né, e por diversos motivos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu sou Luana Scarpari, eu estou aqui com a minha parceira de trabalho, a Fer. Tudo bem, pessoal? É um assunto um pouco polêmico, porque nem sempre as pessoas conseguem falar sobre isso abertamente, mas a nossa intenção aqui é ajudá-los a entender se o relacionamento que não está bom, né? E quando ele não está bom, o que você fazer com isso? Como você romper um relacionamento? Né? E como sempre, a gente busca aqui questões práticas, né, Lu? De ajudar as pessoas a Exato. entenderem um plano de rompimento. Como você fazer um plano para romper algo que já não está bom para vocês? E alguns fatores, né, que nós temos visto na nossa prática clínica, eu enquanto terapeuta, individual e a Fernanda como de casais, coisas que fazem que o relacionamento chegue ao fim, né. A questão de um relacionamento abusivo, uma incompatibilidade de valores, às vezes as pessoas têm valores totalmente, divergentes e isso leva a uma série de desafios, né. A diferença da visão de mundo em relação a vários pontos, a questão de quando as pessoas já tentaram várias coisas e nada, dá certo, né. Então tem inúmeros motivos que podem fazer, né, e eu vou reforçar aqui, não é essa a nossa primeira opção, mas sim, existem casos que o relacionamento precisa ter um ponto final. Então, Uhum. às vezes, quando uma pessoa quer levar o relacionamento para frente também, né, para um casamento, ou para uma coisa mais séria e a outra pessoa não quer, né? Então são fatores aí que levam as pessoas a terem que tomar essa decisão. E frequentemente as pessoas têm dificuldade em tomar atitude, né? Mesmo sabendo e mesmo tendo clareza daquilo que elas querem, elas têm medo de magoar, medo de conversar, medo de ficarem sozinhas. Eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Eu acho que nós somos um pouco egoístas, de fato, e quando esses medos aparecem, os medos são muito maiores em relação ao que vai acontecer conosco do que em relação ao outro, né. Então fique atento a isso, né, se você já tomou essa decisão, fique atento qual é o medo que você tem dessas consequências desse término. E aí a gente pode partir, então, né, Lu, para um plano realmente de ação para romper. E nós vamos ajudar vocês com algumas recomendações aqui, né? De como seria melhor ou como diminuir a ansiedade, porque tudo isso vai gerando muito o como vai ser. Então, a primeira coisa é. Você se imagina, depois que você definiu que esse relacionamento não está bom, que você entendeu que os valores não estão combinando, se você um quer ter filhos, outro não quer, né? E aí chegou no momento, vou ter que seguir, né? Partir para outra situação. Depois disso, você se imagina longe dessa pessoa? O que que você precisa mudar? O que que você precisa ajustar para viver sem essa pessoa? Esse é um ponto muito importante de você conseguir entender o que, de prática, de forma prática, o que que você precisa fazer se vocês estiverem longe. Né? Então, a Se nossa ideia é planejar, né, se Fer? Se planejar. planejar, né. Uhum, Muitas vezes as pessoas têm esse objetivo na terapia individual: "Olha, eu quero terminar meu relacionamento, mas hoje eu tenho uma dependência financeira", por exemplo. uhum, E aí, precisa construir um caminho para isso também, né, uhum. para que as consequências elas não sejam piores depois. Com certeza. Também tem um ponto que a gente entende aqui como extremamente relevante, que é anotar esses motivos, né, ter uma clareza em relação a esses pontos, para que lá na frente, isso não se torne uma dúvida, digamos assim. Então, anote, saiba esses motivos, tenha muito visual, o Uhum. porquê você quer terminar esse relacionamento. E aí, Lu, eu sempre, eu acho muito bacana quando a gente trabalha com cartas terapêuticas, né? Porque são um Uhum. simbolismo
que parece um negócio tão simples e que não tem resultado, mas tem muito resultado quando você escreve uma carta para você mesmo, né, daquilo que está fazendo você terminar esse relacionamento, por que que você chegou a essa decisão, inclusive para você poder analisar os teus pensamentos, né? Analisar como você está se sentindo naquele momento. Então, escrever mesmo o que que te fez, né, depois de entender os motivos, o que que te fez querer romper esse relacionamento. Tá? Então, Uhum, escrevendo uma carta, deixando isso cada vez mais claro para o seu cérebro, né? Porque o nosso uhum, cérebro, em muitos momentos, ele nos trai, né? Os nossos pensamentos nos traem. E aqui é que uhum, vocês consigam construir coisas mais sólidas, fazer com que os pensamentos de vocês ajudem vocês de forma bem uhum. lúcida, né? Claro. E também é importante, depois dessa carta feita, criar um plano. Então, colocar uma data, bom, eu vou precisar de um planejamento ou não, qual é a data máxima, porque muitas vezes a gente vê as pessoas ficando anos ali em um relacionamento que já não tem mais um relacionamento de fato, né? Então, coloque uma data específica, algo que seja um marco para que você não deixe de tomar essa atitude que é importante para vocês, né? Ou para Uhum. você. E aí, assim, se você fez a carta, sabe os motivos, e aí escolheu uma data, escolha um lugar também, né? Aonde você vai falar com essa pessoa? Escolha um lugar calmo, tranquilo. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas escolhem lugares tumultuados ou público, com receio que a outra pessoa vá fazer um escândalo ou que vá fazer drama. Gente, mas a outra pessoa pode fazer, inclusive, né? Ela tem direito de ter uma reação emocional ali diante de algo que está doendo para ela. E aí você também vai ter que Uhum, olhar para isso, né? É difícil a gente olhar o outro incomodado. E aí volta naquilo que você falou, né, Lu? Nós temos nossos uhum. momentos, motivos de forma egoísta, mas a gente tem que lidar com as consequências, se autorresponsabilizar com aquela ação. Uhum, uhum. E por isso que eu entendo que é importante olhar para não terminar de forma impulsiva, porque quando as pessoas terminam de forma impulsiva, isso acaba minando o relacionamento e não traz o resultado esperado. Então, não estar preparado para aquele momento faz com que essa decisão ela não permaneça aí no tempo, trazendo consequências negativas, né? Então, como a Fer disse, a probabilidade da outra pessoa ficar chateada é grande, né? Porém, esse não pode ser um fator único para que você permaneça nesse relacionamento. Então, terminar impulsivamente, sem pensar nessas consequências e sem pensar como você agiria com essas consequências, pode fazer com que você não termine. Então, se prepare, né? Se prepare Uhum. antes de ir para essa conversa, tenha todos esses pontos que a gente veio falando até agora muito enraizados e muito claros. Então, por isso, não faça de qualquer forma, em qualquer dia, no calor das emoções, porque isso não vai te trazer um resultado positivo. E entenda que, assim, do mesmo jeito que ninguém é obrigado a estar num relacionamento, né? Hoje a gente tem um poder de escolha aí muito grande, que inclusive pode nos trazer problemas, mas você não é obrigado a estar, você tem o direito de sair do relacionamento, mas a outra pessoa tem direito de se sentir magoada, ela tem direito de Uhum, ficar chateada, de ter uma reação emocional que ela não controla naquele momento. E aí, então, esteja preparado para uhum, conseguir acolher essa uhum, pessoa, de entender que mesmo assim tenha firmeza naquilo, uhum, tenha clareza do porquê você está decidindo, né? E por isso que um plano de rompimento pode te ajudar a ser firme na sua decisão. uhum. Uhum. E aí, como eu disse, eu vou reiterar aqui, pense nessas possibilidades. Então, se a pessoa agir de determinada forma, o que que eu poderia fazer, né? Eu sempre falo para esse tipo de conversa, ir com atenção plena, fazer. Quando você está preparado, é muito mais fácil você fazer uma respiração, você estar conectado, na conversa, não levar em consideração os ataques ou as chateações que vão acontecer ou que podem acontecer, né. Então, esteja preparado como você vai lidar com isso, né, lembrando que é uma conversa de finalização, então, é preciso que você tome
essa atitude com um começo, meio e fim, né. Olhe para como você quer terminar essa conversa, tenha um objetivo claro, não deixa a conversa, se estender a ponto ou virar uma discussão, uma briga interminável, que é muitas vezes o que acontece, né. Então, saiba o objetivo e saiba como você vai agir dependendo da reação da outra parte, né. É. Esses são pontos importantes. É engraçado, né, Lu, porque as pessoas não gostam de se preparar para esse tipo de situação. Não Uhum, gostam, porque aí você tem que pensar em muitas coisas aí. Nós estamos falando de romper um relacionamento. Pode ser um relacionamento curto, mas pode ser um relacionamento de longo tempo. E aí vai uhum, mexer em algumas feridas. E nesse momento é muito importante que você vá preparado para conversar, mas para não ter uma relação sexual, por exemplo, que é muito comum, uhum, né? Você uhum, iniciar um rompimento, iniciar uma conversa e aí se solidarizar ou, né, tem ali um vínculo minimamente emocional, porque tem um vínculo emocional, mesmo que você já esteja desgastado, e aí o sexo pode aparecer ali como uma solução que não vai ser solução, porque vai apenas remediar mais um tempo esse relacionamento, a não ser que vocês realmente já tenham, não tenham esgotado as possibilidades de tentar. Porque nós estamos falando aqui para casais que já esgotaram possibilidades, né? Muitos que uhum, já fizeram terapia de casal, já entenderam que o relacionamento realmente não tem como seguir. E aí, assim, uhum, vou procurar outro, porque fiz o meu máximo, dei o meu máximo aqui. Então, esse uhum, momento tem que estar claro, porque senão vai ser muito fácil cair nessa armadilha de ter um sexo. Às vezes o sexo, inclusive, é bom, tá? Porque não uhum, significa que vai ser ruim. O sexo pode ser bom num relacionamento ruim e vice-versa, tá? aham. Então, só ter esse cuidado, né? Olhar para isso com cautela. Uhum. E para a gente ir finalizando aqui, 2 últimos pontos que eu entendo ser cruciais, né. Primeiro é criar um sistema de responsabilização, então para que você, de fato, haja, para que de fato você cumpra aqueles objetivos que a gente vem falando aqui, compartilhe esse teu plano com uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança mesmo, um amigo, um familiar, para que ela te apoie também a tomou a decisão, conseguiu conversar, quando você vai conversar, né. E depois do término, também crie uma lista de apoio. Então, para as coisas que vão ser muito difíceis, por exemplo, nossa, eu tenho muita dificuldade, em conversar com outras pessoas sobre o meu trabalho, por exemplo. Entenda quem são as pessoas que você possa confiar para que você não dependa só do seu par ali que está no seu dia a dia, mas que você possa compartilhar depois com outras pessoas, né. Pessoas que você sinta confiança, que você se sinta ouvido, amigos, familiares, qualquer pessoa que seja, mas que tenha esse apoio aí, não é, Fer? Exatamente. E não é porque você tomou essa decisão que não tem um sentimento envolvido aí. Tome cuidado para não ficar se sentindo muito culpado ou culpada, né? E aí deixar de finalizar isso por conta da culpa. Porque Uhum, se sentir culpado não vai resolver a questão do relacionamento. Talvez postergue, faça vocês ficarem mais tempo juntos ou ainda dificulte ainda mais o processo. Então, uhum, a ideia da gente aqui é ajudar você que está numa decisão assim, ou está passando por uma situação semelhante, para que isso seja talvez menos doloso, se isso é possível, mas com mais intencionalidade, como a parte boa do relacionamento, né? A intenção ela precisa ser colocada tanto em aspectos mais difíceis quanto os positivos. Nós precisamos ter clareza nas nossas ações e se autorresponsabilizar, né? A culpa pode vir, mas não que ela não seja, então, motivo de fazer você desistir de algo que já não está bom, que consolidadamente não está bom para você. e quando a culpa vier ou arrependimento, alguma coisa assim, resgata aquela tua carta, resgata aquele teu plano, e por isso da importância de ter isso muito claro, né, porque o que a gente vê as pessoas terminando e depois falar: "Ah, mas por que que eu terminei?", né, e tinha motivos claros, mas ela esquece, depois de um tempo esquece, os desafios que haviam ali naquele relacionamento. Então, não deixe de cumprir os primeiros passos, que eles são essenciais para esse plano de sucesso aí. Esperamos que você não precise chegar a esse ponto, mas que se em algum momento, isso for necessário, faça dessa forma que eu tenho certeza que vai amenizar muitas coisas aí,
de trazer um pouco mais de paz, de clareza para você. Essa é a nossa intenção aqui, né, Lu? Isso aí. Então, até o próximo conteúdo, a próxima aula, que a gente tem produzido conteúdos aqui na intenção de ajudá-los, de fazer com que o autoconhecimento possa atingir os relacionamentos. Isso mesmo. Um abraço e até mais. Nos acompanhe aqui semanalmente.